só temos aqui mais um circuito. Então primeira coisa, vamos perceber que meu circuito ele está bem complexo. Eu tenho aquele triângulo aqui nessa parte superior, na parte inferior, e na minha direita e na minha esquerda. Então, como podemos resolver esse circuito? Vamos perceber que minha corrente ela vai vir por cá. Eu vou chamar aqui de 1. Ela vai se dividir em duas aqui. Perfeito? Como os meus resistores são iguais, minhas correntes elas são iguais, vou chamar de I2. Ela irá vir para cá, nesse nó aqui, e irá se dividir em duas. Parte dela irá passar pelo meu ponto P, parte dela irá para o meu ponto Q. Como eu tenho a mesma resistência aqui, logo eu tenho o mesmo potencial aqui e aqui. Depois ela se divide aqui em duas, né? Eu tenho aqui o meu ponto I, ficar bem visível aqui para vocês, a minha corrente vai se dividir, parte vai passar pelo meu ponto I, parte vai passar para o meu ponto M. Mesma coisa aqui embaixo, parte vai para o meu ponto N, parte vai para o meu ponto I. A mesma corrente que vai passar por aqui irá passar por aqui, porque eu tenho a mesma resistência, perfeito? Então podemos perceber o que aqui primeiramente? Vamos perceber uma coisa. A mesma corrente que vai passar por esse meu resistor R, irá passar por esse meu resistor R. Perfeito? E a mesma resistência eu tenho aqui e eu terei aqui. Então, eu posso perceber uma coisa, que esse meu ponto P, ele tem o mesmo potencial do meu ponto Q. Mesmo potencial eu tenho entre esse meu ponto P e no meu ponto Q. E no meu ponto M, perceba que a corrente, mesmo a corrente que irá passar por aqui, irá passar por aqui e por aqui. Então, o mesmo potencial que eu terei aqui no meu ponto M, é o potencial que eu terei no meu ponto N. Então, podemos unir esses meus dois pontos em um ponto só. Então, vamos reescrever aqui meu circuito. Eu tenho meu ponto A aqui. Então, eu tenho aqui uma resistência R. Para minha resistência R, essa resistência aqui em cima, que eu estou reescrevendo ela. E vindo da R, eu passo por dois pontos. Esse R aqui e esse R aqui que estão unidos a um ponto aqui, que é meu ponto P, que eu estou botando aqui é igual ao meu ponto Q. Perfeito? Eu estou falando meu ponto P, Q. Então, como é que vai ficar aqui? Essa minha resistência R, ela vai vir aqui e vai vir para cá e se unir a esse ponto, ou seja, esses pontos estão unidos, então essa minha resistência aqui R irá ficar em paralelo com esse meu ponto P. Depois daqui, o que acontece? Parte da minha corrente vai para o meu ponto I, que eu vou colocar aqui, ponto I, e parte dessa minha corrente vai para o meu ponto M e nesse lado aqui para o meu ponto N. Então, vamos perceber aqui. Do meu ponto P para meu ponto N, eu tenho uma ligação. Aqui, meu ponto M. Como eu sei que meu ponto M é igual ao meu ponto N, eu vou colocar aqui. Então, vamos fazer a ligação com o meu ponto I. Então, eu tenho uma ligação do meu P para o I e uma ligação do meu Q para o I. Como eles são um só, então eu vou ter o que aqui? Uma ligação do meu P para o I e uma do meu Q para o meu I. Então, eu tenho uma resistência aqui R e eu tenho uma resistência aqui R. Perfeito? Já utilizamos dessa ligação aqui. Então, eu tenho uma do meu ponto I para o meu ponto M e uma para o meu ponto N. Como eles estão juntos, vamos fazer essa ligação aqui. Perfeito? Observe aqui, resistência R aqui, resistência R aqui. Vamos marcar os circuitos que a gente já utilizou. Já utilizamos esses dois aqui. Já utilizamos do meu ponto P aqui para meu ponto P para o meu ponto M, ainda não utilizei. Já no meu ponto P para o meu ponto I. Vou circular esse aqui, vou circular esse aqui. Vou circular esse que eu já utilizei, que ele está aqui no meu ponto I para o meu ponto M.
do meu ponto I para o meu ponto N. Então, eu não utilizei ainda o meu ponto P para o meu ponto M. Perfeito? Então, vamos colocar aqui. Como esse meu circuito aqui, ele está bem embaraçado, né? Então, vamos colocar aqui embaixo. Eu tenho uma ligação aqui do meu ponto P para o meu ponto M. E eu terei o que aqui? Outra ligação aqui do meu ponto Q para o meu ponto N. Opa! Então, desculpa aí pessoal por não deixar vocês verem aqui, mas está bem claro agora aí, né? Temos aqui um circuito que está ficando cada vez mais claro. Então, já utilizamos essa ligação aqui. Então, tenho mais o que? Do meu ponto M, eu tenho uma ligação direta para o meu ponto B, que antes de passar por uma resistência, né? Então, com o meu ponto M, eu tenho uma do ponto M aqui, um circuito do ponto M para o meu ponto. Eu vou chamar meu ponto aqui de G. Tenho aqui no meu ponto M para o meu ponto G, por esse lado aqui. E do meu ponto G para o meu ponto B. Só que eu também tenho uma do N para o meu ponto G. Então, do meu ponto N para o meu ponto G. Eu tenho uma resistência R aqui. Eu tenho uma resistência R aqui. E uma resistência R aqui. Observe como o circuito está bem claro agora. Então, pelos vídeos passados, percebemos que quando você tem duas resistências iguais em paralelo, a gente divide ela por 2, perfeito? Então vamos continuar aqui. Eu tenho o meu ponto A e eu tenho um Q aqui, resolvendo essa minha resistência aqui em cima. Eu tenho o Q? R sobre 2. Aqui também, né? R sobre 2. Que minha corrente vem agora para o meu ponto P. Observe que esses dois circuitos aqui, eles estão em paralelo. Esses dois também estão em paralelo. Esses dois também estão em paralelo. Então, eu tenho aqui meu ponto P, Q. Eu tenho mais o que aqui? Esse circuito aqui que está em paralelo. Eu vou fazer uma ligação aqui para cá, desenhar esse meu circuito aqui que está em paralelo aqui embaixo, que eu vou chamar R sobre 12, vai ser meu R sobre 12, né? Porque são iguais as resistências. Eu tenho esse aqui, meu ponto I aqui, não é? Vamos colocar esses meus pontos, os meus pontos com uma cor diferente. Esse meu ponto I aqui, eu vou ter depois dele mais uma resistência aqui que está em paralelo, que vai dar o que aqui? R sobre 2. Que liga meu ponto Q? M, que é igual a N, né? Então, vamos continuar aqui embaixo. Eu tenho mais um circuito que está em paralelo aqui. Vamos resolver esse circuito aqui. Eu vou ter mais o que? R sobre 2. Que liga ao que? Meu ponto M, N. Perfeito? Então, ó pessoal. Eu tenho esse circuito aqui em paralelo aqui também, que vai dar R sobre 2. E eu tenho outros do meu ponto G. Opa, vamos colocar o G de verde. Para o meu ponto R, eu tenho o que aqui? Mais um circuito aqui. Que está em série com eles agora aqui, não é? Temos aqui de valor R. Então, o nosso circuito está praticamente todo resolvido aqui agora. Então, ó, como está bastante claro esse meu circuito já, e vamos terminar logo ele, né? Mas
quem já tem uma noção em resolver circuitos em série, em paralelo, só tem dificuldade em redesenhar o circuito, vai ter mais uma facilidade e já está percebendo já como é que vai ficar o meu circuito aqui. Então, eu tenho R sobre 2 mais R sobre 2. Vamos fazer aqui embaixo. R sobre 2 mais R sobre 2. Né? Vou tirar o MMC aqui. Então, eu tenho 2. Como os denominadores são iguais, né? Eu vou somar só R mais R. Eu vou ter 2R. Simplificando esse R, esse 2 por esse 2, eu tenho somente R. Então, eu vou ter um circuito resultante aqui de quê? De R. A minha resultante entre esses dois circuitos aqui. Prosseguindo, opa, aqui tem que ser de vermelho. Prosseguindo aqui, eu tenho meu ponto, o que? PQ. Que eu tenho mais o que aqui? Eu tenho, observe, dois circuitos em série. Então, vamos prosseguir aqui. Eu tenho um circuito de valor R, né? Calculamos aqui embaixo, um circuito bem parecido com esse. E aqui eu tenho meu ponto que MN. Então, eu tenho do meu ponto P para o meu ponto P para o meu ponto M, meu ponto PQ para o meu ponto MN, eu tenho um circuito aqui, não é? Que está em paralelo com esse aqui. Então, do meu ponto MN para o meu ponto G, eu tenho um, mais do meu ponto MN para o meu ponto B, eu tenho dois resistores em série. Perfeito? Então vamos resolver esses resistores aqui em série. Você vai ser o que? R sobre 2 mais R. Então vai ficar como aqui? 2, perfeito? Vamos tirar o MMC aqui. 2 vai dar R aqui. 2 dividido por 1 aqui embaixo dá 2 vezes R dá 2R. Então, eu terei o que aqui? 3R sobre 2. Então, vamos fazer uma ligação aqui. Bota logo no direto no meu ponto B aqui, perfeito? Então, com a resistência que eu tenho aqui, 3R sobre 2. Então, eu tenho aqui para atrapalhar a minha vida, mais um circuito em paralelo. Então, vamos calcular logo a minha resistência equivalente nesse circuito aqui que está em paralelo. Vamos aqui embaixo. Vou fazer a caneta diferente. Temos o que aqui? R vezes R sobre 2 dividido por R mais R sobre 2. Lembra que temos duas formas de resolver circuito, né? Para achar o meu circuito equivalente. Então, meu circuito equivalente será o quê? R ao quadrado sobre 2 sobre o que aqui? 2R mais R sobre 2. Então, continuando aqui, minha resistência equivalente será o que? R ao quadrado sobre 2 vezes o inverso dessa segunda fração aqui, correto? Que eu tenho o que aqui? 3R, perfeito? Então, vou ter o inverso disso que vai ser 2 sobre 3R. Cortando 2 com 2, esse R aqui com esse R aqui, eu teria o que? Que minha resistência equivalente é R sobre 3. O que? Ohm, né? Temos R sobre 3 ohm. Então, vamos aqui continuar calculando minha resistência equivalente aqui, perfeito? Tenho aqui um circuito que vai estar em série agora com esse meu circuito que eu acabei de calcular, que é o que? R sobre 3. Eu tenho aqui um circuito de R. E eu tenho o que aqui? Mais um circuito aqui de 3R sobre 2. E aqui entre eles eu tenho o meu ponto B. Então agora ficou claro. Eu tenho 3 resistores em série. Então, vamos calcular essa minha resistência equivalente aqui.
Então, vai ser R mais R sobre 3 mais 3R sobre 3, que vai ser minha resistência equivalente. Então, minha resistência equivalente será, que no caso aqui é 3R sobre 2, pessoal. Meu BMC aqui é 6, 6 dividido por 1 dá 6 vezes R, dá 6R, mais 6 dividido por 3 dá 2, tenho 2R aqui. E aqui eu tenho o quê? 6 dividido por 2 dá 3, vezes 3 dá 9R. Então, minha resistência equivalente será o que aqui? 15, perfeito? R mais 2R, eu tenho o quê? 17R sobre 6. Então, minha resistência equivalente entre meu ponto A e meu ponto B será 17R sobre 6. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Dê seu like e compartilhe com seus amigos.